Evangelho de Lucas, versículos 34, 43 e 46. Lucas 23, versículos 34, 43 e 46. Diz assim: todos acharam? Lucas 23, 34. Acompanhe a leitura. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Versículo 43. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amado Deus, Santo Soberano Pai, eis aqui a tua palavra, Deus, que acabamos de ler. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é única. A tua palavra que é soberana, Pai. Nesta agora, ó Deus, nesse momento, queremos te pedir, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Que as minhas limitações, ó Deus, que as minhas necessidades não venham ser empecilho a transmitir aquilo que o Senhor vai falar aqui nesta noite, ó Pai. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que tem como base as 7 frases ditas por Jesus no momento da sua crucificação lá no Calvário. Frases essas que não foram ditas por acaso, frases essas que não foram ditas apenas por falar, mas frases que apresentam grande importância e significado para mim e para você. Podemos atribuir como tema, como título desta mensagem, o seguinte título: as 7 frases ditas por Jesus no Calvário. Mas, primeiramente, é importante entendermos que a morte de Cristo não ocorreu de forma aleatória ou coincidência de uma sucessão de fatores. Não. A morte de Cristo, Cristo não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu, ou muito menos porque Pedro o negou. Cristo não foi para a cruz porque o Sinédrio condenou ele de forma ilegal. Cristo não foi para a cruz porque a população gritava: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Não. Cristo não foi para a cruz por conta dessas situações ou por conta desses fatores. Nada disso fez com que Jesus fosse levado àquela cruz. A cruz de Cristo não foi um acidente, resultado de fatores circunstanciais. Pelo contrário, a cruz de Cristo foi um acontecimento que desde o início já fazia parte do plano perfeito de Deus Pai. A cruz de Cristo já estava ali, escrita na agenda de Deus, como algo que haveria de se cumprir. Portanto, não pense que a cruz de Cristo foi resultado de uma sucessão de fatores que colaboraram para que Jesus fosse levado ao Calvário. A realidade é que a cruz de Cristo sempre esteve presente nos planos de Deus. A cruz de Cristo sempre esteve ali no planejamento perfeito de Deus. E o seu Filho Jesus já veio a este mundo sabendo que ele haveria de ser pregado, que ele haveria de ser preso no madeiro, haveria de ser humilhado. Visto que a cruz de Cristo não pode ser vista por mim e por você como um acidente ou como algo ocasional,
Eu e você não podemos desconsiderar a grandeza e a profundidade que está dentro dessas 7 falas ditas por Cristo no momento final da sua vida. Nós não podemos simplesmente ler e dizer foram apenas falas ditas por Cristo naquele episódio da crucificação de Deus. Visto que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas sim o plano perfeito de Deus, precisamos estar atento a tudo aquilo que está descrito com relação à morte de Cristo. Cristo não estava ali por acaso, ele estava ali cumprindo um propósito. Ele estava ali cumprindo um propósito já determinado pelo seu Pai. Propósito esse que nos garantiu a salvação. Propósito esse que nos lavou de todo pecado. Propósito esse que nos transformou e nos fez sair de filhos da ira a sermos chamados filhos de Deus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por conta dos nossos pecados. Cristo cumpriu um propósito perfeito em favor da minha vida e a sua ali naquela cruz. Portanto, não há nada mais justo do que reconhecermos que esse sacrifício mudou a nossa história e entender que tudo que Jesus estava dizendo no seu último momento de vida, aqui nesta terra, não foi apenas falas que ele declarou por falar, mas que foram falas que tinham ali grande mensagem para mim e para você. As 7 falas de Cristo estão registradas nos seus 4 evangelhos. Lucas, nós vamos encontrar 3 dessas falas, que foram os versículos que lemos. João vai relatar outras 3 falas. Mateus vai relatar mais uma fala. E esta mesma fala que encontramos no livro de Mateus, nós vamos encontrar no livro de Marcos. Ou seja, as 7 falas de Cristo ficaram registradas em livros para que eu e você tomássemos conhecimento, que eu e você parássemos e analisássemos o que Cristo estava querendo dizer com aquelas falas. E a primeira fala de Jesus no Calvário está lá em Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Note que a primeira frase, a primeira fala que Jesus profere, já estando no Calvário, não foi uma fala de juízo ou de acusação, pelo contrário. A primeira fala de Jesus foi uma fala que expressava perdão. Jesus estava ali cercado de seus acusadores, que covardemente condenaram Jesus. Jesus estava ali diante daqueles soldados que transpassaram os seus pés e as suas mãos com aqueles pregos. Jesus estava ali diante daquela multidão que gritava: se és filho de Deus, desça dessa cruz. Mas mesmo assim, mesmo diante de todos esses fatos, mesmo diante de todas aquelas acusações, Jesus não deixa de demonstrar o seu perdão. Mesmo diante de tudo aquilo, Jesus, na sua primeira fala, ele expressa perdão. Mesmo diante disso tudo, a primeira fala de Jesus foi: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus aqui abre a sua boca, Jesus aqui expressa com a sua frase e já nos ensina que eu e você não devemos pagar o mal com o mal, meu amado. Eu e você precisamos liberar perdão, quer sejam situações contrárias, quer sejam situações boas. Jesus pede perdão para aqueles que trataram a sua morte,
aqueles que tramaram a sua morte, e como se não fosse o suficiente, Jesus além de pedir que eles fossem perdoados, Jesus atenua a culpa daquelas pessoas. Jesus, além de pedir, clamar por perdão, Jesus ainda pede que fosse aliviado a acusação daquelas pessoas sobre a vida de cada um que estava ali no Calvário naquele dia. Ele dizia, ou melhor, ele diz, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus estava ali falando com o seu Pai e dizendo, meu Pai, amado Deus, não os julguem por isso, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, além de proferir perdão àquelas pessoas, Jesus ainda alivia, Jesus ainda atenua cada pessoa que estava ali acusando Jesus. Jesus, que tinha todo o direito de julgar aquelas pessoas por estarem sendo injustas com ele, por estarem ali condenando um homem que era santo. Se Jesus, que tinha todo o direito de falar sobre a vida daquelas pessoas de maneira como uma atitude de julgar, Jesus não olha para isso. Jesus olha para aquela situação. Jesus sabia que aquele povo estava o condenando de forma injusta e ilegal. Mas mesmo assim a atitude dele foi perdoar cada vida que estava ali. E eu te pergunto, porque eu e você, meu amado, preste atenção nisso, porque eu e você temos o direito de querer retaliar ou retribuir ao nosso irmão aquilo que ele fez de ruim no nosso entendimento a nós. Porque nós temos o direito de guardar mágoas para com o nosso irmão, se Jesus, que tinha todo o direito, que poderia sim estar ali julgando cada pessoa que estava ali blasfemando contra Cristo, não agiu dessa forma, porque eu e você temos o direito de agir. Porque eu e você temos o direito de acusar o nosso irmão, quando Jesus, que tinha todo o direito, na sua primeira fala expressa perdão. Quem de nós tem o direito de guardar mágoa para com o nosso irmão? Ele fez mal para mim. Ele falou mal de mim, agora ele vai ter que ter em troca aquilo que ele fez a mim. O Evandro me fez sofrer. Agora ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez a mim. Não é isso que Jesus ensina na sua primeira fala. A primeira fala de Jesus ali no teu Calvário, a primeira fala de Jesus ali no Calvário foi que mesmo diante de todas aquelas acusações, mesmo diante daqueles homens que pregaram a mão de Cristo, que pregaram o pé de Cristo ali naquela cruz, Cristo diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O primeiro ensinamento de Jesus, contido na sua primeira fala no Calvário, revela para mim e para você que nós devemos a todo momento e circunstância perdoar o nosso irmão. E vai muito além de perdoar. Além de perdoar, nós devemos atenuar a culpa daqueles que nos acusam. Se você quer ser um discípulo de Jesus, aprenda a liberar perdão. Se você quer ser um imitador de Cristo, aprenda a não guardar mágoa no teu coração. Se você deseja ser um imitador e ter Cristo e garantir a tua salvação, perdoe a todo instante aquilo que chegar diante de você. A segunda fala de Cristo no Calvário está em Lucas 23, versículo 43. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se a primeira fala de Cristo
expressa perdão. A segunda fala de Cristo expressa salvação. Se a primeira fala de Cristo era uma fala que liberava perdão, a frase sequente ao perdão era a frase que expressa, que representa a salvação. Jesus aqui está crucificado ao lado de 2 ladrões. Jesus está agora no Calvário, tendo um ladrão à sua direita e à sua esquerda. E Jesus fala com um deles, nós podemos ver no versículo 42. E um daqueles homens dirige uma palavra a Jesus. Versículo 42 diz: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqueles 2 homens estavam ali ao lado de Cristo no Calvário. Aqueles 2 homens estavam ali ouvindo os insultos da multidão. E eu creio que eles puderam também ouvir aquela primeira fala dita por Jesus ali naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas o que eu quero destacar aqui nesta noite é a atitude desses 2 ladrões ali naquela cruz. Mateus vai dizer que anteriormente, antes desse momento descrito no versículo 42, aqueles 2 homens blasfemavam contra Jesus. Ou seja, tanto o ladrão da esquerda como o ladrão da direita estava também acusando, dizendo que ele estava tendo aquilo que merecia. Mas num determinado momento, de repente, amado, um desses ladrões deixa de blasfemar contra Deus e passa a notar que aquele homem não deveria estar ali naquela cruz. Talvez aquele homem, após ouvir a primeira fala de Cristo, liberando perdão sobre a vida daqueles homens, passa a crer que verdadeiramente, passa a entender que aquele Jesus que estava preso no madeiro era de fato o Filho do Deus vivo. Baseado nisso, nós podemos tirar alguns ensinamentos com a segunda fala de Jesus ali no Calvário. E o primeiro ensinamento para mim e para você é que eu e você devemos saber que o teu testemunho, que o meu testemunho pode levar conversão e salvação à vida de alguém que ainda não conhece a Jesus. Nós vimos que tanto Jesus como aquele homem estavam ali presos no madeiro. Nós vimos que aqueles 2 homens estavam numa situação onde ambos estavam fracos. E certamente Jesus e aquele homem não estariam ali presos naquela cruz, tendo um diálogo, porque eles estavam sofrendo. O que eu quero dizer é que Jesus não precisou dialogar ou argumentar com aquele homem. O testemunho de Jesus, a atitude de perdoar aquela multidão, mesmo tendo toda aquela multidão o acusando de forma errada, Jesus liberou perdão sobre aquela vida daquelas pessoas. O testemunho de Jesus, Jesus não precisou falar, Jesus apenas precisou dizer com sua atitude de liberar perdão, e aquele ladrão foi alcançado por Cristo. Aquele homem, ao ver a atitude de Jesus, perdoando aquela multidão, teve o seu coração profundamente tocado. Ao falar com Jesus, reconhecendo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus e entendendo que somente o Filho de Deus teria uma atitude daquela, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava dizendo: Jesus, quando o Senhor voltar para instituir o teu reino de maneira definitiva e soberana, levando aqueles que serão salvos para a tua glória, no dia que o Senhor voltar, lembra-te de mim. De maneira mais clara, o que ele estava dizendo era: Jesus, no dia que o Senhor voltar a esta terra para levar os santos, não esqueças de mim. Mas ele ouviu da boca de Jesus algo que ele não esperava.
A atitude de Jesus, o testemunho de Jesus tocou na vida daquele homem. E após aquele homem reconhecer que ele era o Filho de Deus, aquele homem ouviu da boca de Jesus aquilo que ele mais poderia ser agraciado naquele dia. Cristo diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava respondendo a ele: meu filho, eu te digo que você não vai para o paraíso na minha segunda volta, você vai hoje, porque você creu em mim, e eu quero te dizer nesta noite: creia em Cristo, porque você pode ser salvo nesta noite, assim como aquele bandido, aquele ladrão foi salvo ali naquela cruz. Meu amado, entenda que o teu testemunho fala muito mais do que as tuas palavras, fala mais do que as palavras que saem da tua boca. O teu testemunho, como eu disse no início, pode garantir a que alguém possa ser salvo através da tua atitude, aonde quer que você esteja. O teu testemunho pode garantir o direito a alguém entrar na Nova Jerusalém. Você tem noção disso? Você tem noção da grandiosidade disso que estamos falando? Que apenas o teu proceder lá neste mundo pode significar para alguém cura e salvação? O segundo ensinamento que podemos tirar da segunda fala de Cristo é que a salvação de Cristo é de graça. Não importa o que você fez, não importam os teus pecados, se hoje, nesta noite, você reconhecer que Cristo estava ali naquela cruz, que aquele homem teve toda a autoridade e salvou aquele bandido, você também pode ser salvo. Basta apenas que você declare com a tua boca que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Basta apenas você dizer que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Da mesma maneira com que Cristo se compadeceu daquele ladrão, Ele há de se compadecer da tua vida. Cristo não é um Deus elitista. Cristo não é um Deus que veio apenas para um, Ele veio para todos. Ele veio sem fazer distinção de homens. Aquele homem que era ladrão e que provavelmente teve uma vida extremamente cruel, porque ele estava ali sendo crucificado, e a cruz era para aqueles que tinham feito os piores delitos, aqueles que fizeram crimes bárbaros. Mas mesmo assim, mesmo diante de todo o pecado que aquele homem havia concedido, mesmo diante de todo o pecado que aquele homem realizou no decorrer da sua vida, ao reconhecer Jesus, ao se arrepender dos seus pecados, ele recebe de maneira gratuita a salvação que somente há em Jesus. A salvação de Cristo é de graça. Ela não é dada por obras, mas sim por dom e por amor de Deus. A segunda fala de Cristo no Calvário expressa salvação. Salvação essa que é de graça. Portanto, se nesta noite você entrou aqui neste lugar, não tendo a certeza da tua salvação, eu quero te dizer nesta noite que você pode sair daqui salvo, porque a salvação que vem de Cristo Jesus é uma salvação que está disposta, que está disponível a todos os seres viventes desta terra, e ela é de graça. Basta apenas que você reconheça Ele como Senhor da tua vida. Basta apenas que você abra a tua boca e diga: Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador, como o único e suficiente Deus em minha vida. O terceiro ensinamento que podemos tirar da segunda fala de Jesus é algo que muitas das vezes fazemos nos cultos de sábado. Muitas das vezes não somos tocados pela presença de Deus porque não estamos atentos ao que Deus está falando.
Muitas das vezes não estamos ligados no que o Espírito Santo está falando e realizando no culto de sábado à noite. Jesus estava ali junto de 2 ladrões, porém apenas um atentou para o que estava acontecendo naquele instante. Entenda que a palavra de Deus não é uma palavra seletista, uma palavra que veio apenas para João, apenas para Pedro. Pelo contrário, ela fala a todos, ela é para todos. Porém, muitos mantêm os seus ouvidos fechados, muitos mantêm os seus corações resistentes à palavra de Deus, ao que Cristo está falando nos dias de hoje. Podemos dizer que às vezes, no momento do culto, nós presenciamos exatamente o que estava acontecendo ali no Calvário, entre Jesus e aqueles 2 homens. Às vezes, no período de culto, o Espírito Santo está agindo de forma maravilhosa, Deus está falando de maneira tremenda, e enquanto tem um irmão ali queimando na presença de Deus, enquanto tem um irmão ali inteiramente conectado, aquele irmão ali ligado no que Deus está fazendo e operando na frente dele, o outro irmão está como se nada tivesse acontecendo. Enquanto um está reconhecendo que Deus está ali diante dele, e este experimenta um momento único e íntimo com Deus, o outro está olhando para a multidão, olhando com um olhar de condenação e perdendo a chance de ser tocado, perdendo a chance de ter um encontro íntimo e renovador com Cristo. Meu amado, a presença de Deus é algo muito maravilhoso para você deixar passar. A presença de Deus é algo muito maravilhoso para você deixar passar por você estar desatento na casa de Deus. A segunda fala de Cristo, ela expressa salvação. Ela expressa milagre de Deus no nosso meio, portanto esteja atento, esteja ligado ao que o Espírito Santo tem operado nos dias de hoje, ao que o Espírito Santo tem falado na igreja de Nova Vida, ao que o Espírito Santo tem falado no culto da juventude. Não esteja aqui simplesmente como um mero espectador, não, esteja aqui sendo participante da presença maravilhosa de Deus aqui neste lugar. Falamos uma vez sobre uma história de um pastor que estava pregando numa igreja e em determinado momento daquela pregação, aquele pastor dizia: gente, estão roubando um terno lá atrás, e a igreja continuava ali inerte, a igreja continuava muda, e aquele homem diz mais uma vez: gente, estão roubando um terno lá atrás, e a igreja continuava ali paralisada, apenas olhando para aquele pastor. E quando aquele pastor terminou a sua pregação, as pessoas chegaram a ele e falavam: pastor, roubaram um terno lá atrás. E ele disse: eu estava falando isso a pregação inteira. Eu estava dizendo, eu estava alertando vocês a pregação inteira que tinha alguém roubando um terno lá atrás. Muitas das vezes, meu amado, nós não ouvimos o que a voz de Deus está falando. Muitas das vezes, nós não entendemos que aquilo que é falado nesse púlpito é de Deus. Aquilo que está sendo falado aqui nesta noite não é a minha voz, não é um recado, não é uma mensagem segundo aquilo que eu entendo. Não, o que você está ouvindo é um recado de Deus para você. Aqueles 2 homens tiveram a mesma oportunidade. Ambos puderam ver o que Jesus estava operando ali no Calvário, mas apenas um pôde ouvir e contemplar Cristo dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Esteja atento, esteja alerta, de ouvidos e olhos bem abertos, para que você não deixe a oportunidade, o momento em que Cristo está diante de você. A terceira fala de Jesus no Calvário está em João 19,
versículos 26 e 27. João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A terceira fala de Jesus transmite e representa para nós o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus. Note que mesmo sendo Jesus quem estava crucificado, naquele momento, ele se importa com a sua mãe. Ele demonstra cuidado para com aquela mulher. Quem deveria receber cuidado era Jesus, mas de maneira invertida, ele toma a iniciativa e demonstra cuidado para com Maria. Provavelmente, neste momento da história, José, o seu esposo, já estivera morto. E por ser ela uma mulher viúva, Jesus demonstra o seu cuidado, mesmo no momento de dor. Ele pede para que um dos seus discípulos esse que provavelmente seria João, que cuidasse da sua mãe. Mais uma vez, Jesus nos ensina o amor pelo próximo, o cuidado pelo próximo. Independente da condição que Jesus estava, ele não deixou de demonstrar o seu cuidado pelo próximo. Agora não entenda que esse próximo se refere à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, porque Jesus dirigiu aquela palavra a Maria, sua mãe. Esse próximo significa e inclui a todos que te cercam. O próximo que Jesus está dizendo aqui não são os seus amigos próximos, os seus parentes mais chegados, mas sim a todos aqueles que estão próximos de você. Não procure saber quem é o teu próximo, que Jesus te orienta a amar, visando ter um entendimento de quem esse próximo está incluindo. Às vezes queremos saber quem é o meu próximo para poder saber a quem eu não preciso amar. A fala de Jesus é que nós devemos amar a todos sem distinção. Nós devemos amar, nós devemos transmitir cuidado e zelo a todos sem nenhuma distinção. Ainda dentro da terceira fala de Jesus, podemos destacar, e eu quero compartilhar com você uma interpretação que é feita por algumas pessoas dentro deste texto de João 19, 26 a 27, de que é feita de forma totalmente errada e equivocada. No versículo 26, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí teu filho. Alguns teólogos católicos usam esse texto como base para defender que com esta fala, Jesus estaria entregando a Maria, a partir daquele momento, o direito de cuidar da sua obra e da sua igreja. Ao dizer, mulher, eis aí o teu filho, eles entendem, eles querem dizer que Jesus estaria dizendo, eis aí, mulher, a tua nova responsabilidade. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. De maneira equivocada, de maneira errada, esses teólogos alegam que com esta fala, Jesus estaria colocando sobre Maria a responsabilidade de cuidar do futuro da igreja. Essa interpretação é uma interpretação muito errada. É uma interpretação muito errada do que Cristo estava dizendo na sua fala.
Pois o que Jesus estava dizendo ali não era que daquele momento em diante Maria passaria a cuidar da igreja, mas sim que ela passaria a ser cuidada por aquele discípulo, como falamos, que provavelmente seria João. Ou seja, Jesus estava dizendo que Maria passaria a ser assistida por João. E isso fica claro quando chegamos no versículo 27, que diz: depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Após a fala de Jesus, João tendo conhecimento, João tendo ciência que Jesus dava a ele uma incumbência, João toma Maria e leva para a sua casa. João toma aquela mulher como entendimento que ela passava a ser responsabilidade dele. Ou seja, Jesus, além de demonstrar cuidado da sua parte, ele estimula que os seus discípulos cuidem dos seus próximos. E nesta noite eu quero dizer para você, meu amado, eu e você devemos amar sem distinção. Nós devemos amar sem distinção. Portanto, a terceira fala de Jesus expressa cuidado. Cuidado esse que devemos ter para com o nosso próximo. Cuidado esse que eu e você precisamos ter para com o nosso irmão mais próximo, mas também para com aquele que está mais distante. Jesus nos ensina a demonstrar cuidado. Jesus nos ensina, na sua primeira fala, a liberar perdão. Na sua segunda fala, ele nos ensina e expressa salvação. E na sua terceira fala, ele expressa cuidado. E nós temos expressado perdão nas nossas atitudes e na nossa fala. Nós temos expressado cuidado, ou nós temos expressado o julgo, a acusação e o desleixo para com o nosso irmão. Eu vou encerrar por aqui. Como eu disse, nós temos 7 falas que Cristo falou ali no Calvário. Mas nós vamos parar na terceira fala de Cristo e vamos refletir um pouco sobre o que essas 3 falas que Cristo disse ali no Calvário, no momento da sua morte, estava querendo transmitir a nós. Na semana que vem nós vamos dar sequência às outras 4 falas que Cristo proferiu enquanto estava ali no Calvário. Mas eu quero te encorajar, você, a colocar em prática aquilo que falamos aqui nesta noite. Que você não ouça que você precisa liberar perdão como Cristo liberou diante dos seus acusadores. Que você não ouça apenas que Cristo liberou cuidado, Cristo demonstrou cuidado para com o seu próximo, querendo nos estimular a agir da mesma forma, mas eu e você deixamos o ensinamento de Cristo de lado. Que venhamos refletir sobre essas 3 falas de Cristo ali no Calvário. E na semana que vem nós vamos estar dando sequência e eu já convido a você a estar aqui, porque as outras falas de Cristo, assim como essas 3 que vimos nesta noite, são falas maravilhosas. São falas que Cristo deixou, que Cristo falou, mas que transmitia a mim e você um ensinamento, uma orientação muito profunda. Eu gostaria que todos curvassem a cabeça, por favor.